seja bem-vindo a mais um podcast Vista Polida, um podcast para você que quer ver o mundo com outros olhos. Estou muito feliz de te receber aqui em mais esse episódio. Não sei se você está me acompanhando do YouTube, do Spotify, não esqueça de me contar. Hoje o convite é para lá de especial, a nossa conversa vai juntar dois mundos, quer dizer, talvez mais de um, né? Mais de dois, uns três. A gente vai falar sobre empreendedorismo digital, sobre moda, sobre cultura, sobre costura. É um universo de muitos mundos, não é mesmo, Júnior? Oi, Sabrina. É uma alegria estar aqui, né, podendo conversar um pouco com a tua audiência sobre esses assuntos que você citou. Alguns deles são grandes paixões da minha vida, né? Então, além de trabalho, é uma coisa que me deixa muito feliz também, trabalhar com isso ou falar sobre isso, né? Vamos tentar contribuir aí o que a gente puder. Que ótimo. Estou muito feliz de receber aqui nos estúdios, tanto eu quanto a equipe. Você foi um nome que, quando citado, a gente ficou super contente de te receber, justamente por essas contribuições. A gente sabe que você tem uma trajetória longa nesse universo e queria, né, para a gente começar a contextualizar para quem está ouvindo a gente, me diga quem é o Júnior, de onde você fala, quem você é, filho de quem, esposo de quem é o Júnior, fora dos stories. Sim. Então, meu nome é Júnior José Jacobs, eu tenho 35 anos, né? Sou casado com a Camila e eu estou trabalhando já numa empresa familiar, né? No caso, na Maximus, né? Que aqui na região de Toledo é bastante conhecida, né? Como a empresa da minha mãe, a Dona Inês, né? De aluguel de roupa para casamento, formatura. Essa empresa foi fundada lá em 1986, um ano antes de eu nascer. Aliás, desculpa, 86 não, 84, alguns anos antes de eu nascer, né, em 87. E começou com alfaiataria, o nome era Alfaiataria Modelo, nem se chamava Maximus ainda. Depois os meus pais começaram como pioneiros na região a alugar roupas, né? Então teve esse pioneirismo aqui de alugar um vestido, ternos para casamentos, formaturas. E eu comecei adolescente ali, né, um pouco antes dos 14 anos de idade, trabalhar com eles. E aí peguei gosto por esse assunto do empreendedorismo, via meu pai e minha mãe contratando, demitindo, falando de clientes, de funcionários, de perrengues, de coisas do dia a dia empresarial, né, do comércio. E tanto que daí eu optei, na minha primeira faculdade, fazer administração. E depois fiz direito, mas dentro da... Não atuei na área, né, do direito, mas dentro, voltando assim para a administração, o que mais me encantou sempre foi a área de marketing. Então, fazendo administração, com 19 anos, a gente teve a ideia de criar uma revista, né, que a gente, inclusive, teve por 10 anos, a revista Maximus Noivos, e aí eu trabalhei muito essa parte do marketing offline, das publicações, né? A gente chegou a ter uma revista com quase 350 páginas, mais de 200 anunciantes locais, né? Tudo que tinha para casamento, inclusive os meninos da produção aí participaram até de algumas viagens que a gente fez para fotografar os vestidos da minha mãe. Isso ajudou a lançar melhor a marca dela, né? Ela como estilista no mercado. E aí depois da revista parar, a nossa tentativa de transição foi depois dos 10 anos, de 2006 a 2016, eu trabalhando ainda com a minha mãe na empresa da família. A transição era de, então, assim, tá acabando os títulos de publicação, né? Grandes grupos como a Editora Abril já não tinham mais revistas, fechando as suas publicações e tentando migrar para um modelo tipo de assinatura online, igual tem hoje, para os jornais que ainda restam e os títulos que ainda restam costumam ser tudo online. A gente tentou um aplicativo de casamentos e no mesmo ano, 2016, a gente também iniciou um e-commerce de venda de tecidos. O aplicativo não deu certo, né? É uma coisa que a gente colocou um dinheiro que não voltou, quebrou esse projeto, faliu, né? Mas aí naquele mesmo ano a tentativa do e-commerce deu certo, porque a gente tinha uma loja de tecidos já em Cascavel, eu e o meu irmão Lucas, sócios do Valmir Pazeto, que é um estilista de longa data lá da cidade de Cascavel, que era o sócio gerente da loja, né? E como esse negócio deu certo, de loja física, a gente pensou, por que não uma loja online, né? E aí a gente entrou nesse universo online aí, estamos até agora, que levou a gente a ter o e-commerce, depois venda de cursos, infoprodutos, né? Então, hoje, um resumo rápido, assim, é isso. Se não estou enganado, hoje vocês têm o maior e-commerce do Brasil em tecidos, é isso? De tecidos finos, garantido. A maior loja online de tecidos finos do Brasil. Porque quando a gente abriu a primeira loja de tecidos, foi em 2013, em Cascavel,
a minha mãe ajudou a gente a abrir, fazendo as primeiras compras junto com o Valmir, né? A gente já imprimiu esse DNA dela, do negócio dela, que era moda festa. Então, a gente já partiu para os tecidos finos. Então, tecidos que usam em vestidos de festa, Sim. noiva e tal. E, claro, também tecidos casuais, um casual mais chique, para roupas femininas, né? Tipo um bom algodão, uma alfaiataria, né? E algumas estampas também, mas bem selecionadas, né? Hoje a gente abriu um pouco mais o leque e vai abrir ainda mais no futuro, mas a gente ainda está mais assim, do casual chique para os tecidos finos. Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma linha do tempo do júnior empreendedor e aí a gente vai pescando aqui esses insights. Você contou uma história que, para quem é da região, a revista Maximus era assim... Poxa, era a revista, né? Então, se você está ouvindo, como é que eu explico a revista? Primeiro, era uma revista visualmente falando, tinha um cuidado com o visual impecável. Vocês viajaram para vários países, né? Você lembra quais foram? Vamos tentar lembrar aqui. Primeiro foi a primeira edição... Bom, começou em 2006, daí começou aqui em Toledo, tudo mais caseiro. Aí depois, eu acho que na quinta edição, a gente começou a fazer viagens internacionais. Daí primeiro foi Paris e Roma, então França e Itália, foram 2 países visitados. Aí depois a gente teve uma edição no Chile, no deserto do Atacama. Depois teve também na Escócia, né, no Reino Unido ali. Rússia, foi a última edição, 2016, mas também teve Espanha, né? Então, eu não sei agora, uns 6, 7 países a gente visitou. O Rodrigo Vipich era o fotógrafo, daí a gente sempre tinha uma agência por trás também. Então, uma das coisas que foi uma visão desde o começo da revista era assim, era um anuário, então era uma edição por ano. E, assim, o objetivo meu não era ter lucro com a publicação em si. Uhum. A conta tinha que fechar, mas o lucro vinha do status de marca, do branding e dos leads, que a gente chamava. Na época não era assim que falava, mas os potenciais clientes que iria trazer para o ateliê, né, para Maximus Ateliê. Então, esse cuidado com uma propaganda bem feita, né? Sim. Então, eu chegava... O último anúncio vendido, uma página era R$ 2.500. Para aquela época, 2016, era até onde eu sabia, tipo, o anúncio mais caro de publicação da região, assim, né? Mas é porque daí agregava esse serviço, ganhava uma produção fotográfica de algum fotógrafo, ou o Rodrigo ou outro da região, e ainda uma agência por trás se a empresa não tivesse uma agência, né? Para garantir uma qualidade, né? E daí fazia-se essa distribuição e fazia um evento de lançamento também grandioso, que os últimos a gente fez em hotel, tipo do Olinda, com jantares e tal, mas as últimas 2 edições foram feitas no Teatro Municipal lotado, né? Então, mil e tantos lugares, e a gente fazia um fashion show inspirado naqueles desfiles tipo Victoria's Secrets, Sim. que mais para trás, hoje tem todo um questionamento, né? Tipo, até das modelos muito magra, aquela coisa toda, mas na época, essa coisa do fashion show, que era misturar uma banda no palco com as modelos desfilando e meio que dançando e coreografando e até uma coisa... teve Nova York também, a gente fez uma edição lá, né? Tipo Manhattan e Brooklyn fotografando, a gente pegou referências dos musicais da Broadway, né? Então foi bem legal porque casava muito, né, esse negócio da moda com a publicação da revista, aquele glamour dos lookbooks, dos editoriais de moda, né? E a gente conseguia, como eu falei aí, no auge, assim, 200 anunciantes regionais, e com um anúncio bem produzido, com uma equipe que assessorava bem essa produção, né? Entendi. Você disse que na faculdade gostava, né? Tendia ali para o marketing, mas naquele momento que você fazia a revista, era mais feeling ou você falava, nossa, isso aqui realmente eu estou aplicando o conceito de branding, olha o entendimento da minha persona. Era um feeling empreendedor? Ou lá naquele momento a faculdade já tinha esse entendimento do que era branding, de como fortalecer marca? Ou era inspirações tuas mesmo, olhando para fora? Eu acho que a minha natureza, assim, é muito de seguir o instinto, né? Então, eu sou muito assim, até com o time hoje, eu falo assim, ó, faz, depois melhora. Uhum. Frases como feito é melhor que perfeito, para mim funciona bem. Mas não quer dizer que eu faço meia boca, eu gosto de ter um bom produto mínimo viável, mas eu acho que a teoria, se ela vem antes ou depois, isso varia às vezes você aprende um conceito de marketing antes, daí vai aplicar. Mas eu acho que, na maioria das vezes, na minha vida, a teoria veio depois para explicar e justificar o que eu estava fazendo. Entendi. Porque eu sou muito adiantado. Então, às vezes eu leio um livro, no segundo capítulo eu já quero aplicar ele
logo, né? Então é da minha natureza aprender um pouco para já botar em prática, aprender um pouco para já botar em prática. Então foi instinto, depois falou, nossa, isso aqui que eu tô fazendo é uma estratégia de branding. Ah, que incrível. É, isso mesmo. Quando eu acabei a faculdade, a gente já estava lá pela 3ª edição da revista e tal, né? Sim. Então acho que sim, acho que veio primeiro esse instinto e tal, e depois buscar mais o conhecimento teórico. Assim. Até porque naquele momento, ali, meados de 2016 que você cita, a rede social ela não tinha o impacto que tinha hoje, né? Se a gente for pensar que 2012 foi quando o Instagram, o Facebook começou a liberar anúncios, era muito recente aqui. Sim. Então, naquele momento, provavelmente, ele era o carro-chefe ali de estratégia de offline de vocês. Sim. Só que aí já estava... 2015 eu já notei uma dificuldade maior de vender os anúncios, né? Uhum. Porque a gente via... Já tinha as fanpages do Facebook, o pessoal já lutava ali naquela época muito por curtidas, quantos seguidores a página tinha, né? O Instagram já estava bem, ele era um pouco mais nichado, mais, a gente via mais coisa, tipo aquela época que as blogueiras vieram para o Instagram e alguns youtubers também vieram para o Instagram, né? E daí a gente percebeu esse movimento, né? Mas sim, a parte de tráfego pago, ela estava meio que iniciando, né? Tanto que a gente vai falar de lançamentos, né? E quando a gente olha para os lançamentos em 2014, o conceito de tráfego pago nem existia. Né? Então, 2 anos antes de eu acabar a revista ali, né? Era meio que feito por afiliados, né? Então, esse mundo é muito rápido, né? Hoje, no marketing digital, 1 ano, às vezes um semestre, vale por 5 anos do que a gente via no ambiente de marketing e negócios há uns anos atrás, né? Com certeza. Daí, deixa de circular a revista, você fala, nossa, agora eu vou pro e-commerce. Primeira coisa, quando tu contou ali pra tua empresa, pra tua mãe, pro teu sócio, a galera te aplaudiu e falou, você tá ficando louco, Júnior, como assim a gente vai para um e-commerce interior do Paraná, como assim vender online? Mais pro lado de ficando louco. Que foi assim, a primeira loja de tecidos aberta em 2013 foi um sucesso em Cascavel. Porque o Valmir, que é o nosso sócio lá, ele já tinha 15 anos de loja de tecidos como vendedor e estilista. Então ele tinha um networking de muitas costureiras e sabia trabalhar, sabia comprar. E então foi um sucesso. Só que aí, quando a gente abriu a segunda loja de tecidos, que foi a minha mãe que abriu em Toledo, ela não deu bom, não estava dando ponto de equilíbrio, já com quase 1 ano de empresa e tal. E aí eu estava com essa vontade de ter um e-commerce, de abrir, e aí eu não contei para minha mãe a princípio, só mal comunado com meu irmão ali com o Lucas, a gente falou assim, vamos comprar um estúdio de still, uma câmera. Comprei uma câmera de um fotógrafo Zigomar aqui de Toledo, conhecidíssimo aí do pessoal. E aí ele me deu umas dicas lá e tal, eu já tinha feito um curso assim de fotografia, aprendido umas coisas. E aí a gente começou a fotografar os produtos dessa loja de Toledo, que não estava dando muito certo, porque daí era pegar o mesmo estoque que já tinha para tentar vender online. Só eu e o Lucas avisamos a minha mãe quando estava tudo pronto. Já tinha investido até em plataforma, a gente usou do nosso dinheiro, né? E fez uma proposta meio que recusável para ela, tipo assim, então, a gente quer vender o estoque da sua loja que não está indo muito bem e dar o dinheiro para você por 3 meses, 6 meses, para ver se funciona vender online. Depois a gente conversa melhor. E daí, graças a Deus, deu certo. Assim, primeiro mês vendeu 3 mil, depois 7 mil, daí 14, daí 21 e foi indo. Né? Foi crescendo o faturamento e aquilo tornou a loja daí lucrativa. Né? E aí daí eu comecei a estudar bastante desse ambiente online. No primeiro momento a gente tinha uma agência que ajudava, fazia parte de tráfego e tal, né? A gente começou a estudar o que era SEO, ter um blog, gerar conteúdo para ter indexação, e aí como se posicionar em cada um dos canais, né? Cada uma das redes sociais, tipo, o canal no YouTube, como é que ia ser, como é que a gente ia estar no Instagram e no Facebook e blog, né? E a gente foi entendendo e estudando tudo isso. Daí, então o e-commerce oficialmente foi lançado em maio de 2015. Então o e-commerce foi assim, tua pergunta, né? Sim, a minha mãe torceu o nariz e muitas pessoas também, mas tecido online. A gente não foi a primeira loja online, já tinham pelo menos 2 ou 3 que eu me lembro. Era mais lojas de São Paulo que estavam lá na região do Alto da 15, lá onde tem muitas lojas de tecido antigas, né? Só que o pessoal fazia algo meio, vou chamar assim, meio preguiçoso. Lançou a loja e deixou lá. Não sabiam mexer o doce, não estavam ali procurando por estratégias mais atuais, inovadoras, investindo mesmo em marketing, né? Meio acomodados. Então a gente logo lançou e meio que passou eles por conta desse motivo. Assim.
Entendi. Começou a faturar muito bem, pelo que tu tá contando ali, né? Resultado muito bom. E aí, em que momento você entendeu que era hora de você também estar no universo da educação? Porque você chegou um momento que você falou assim, isso que eu quero entender, você sempre teve o interesse de fazer a venda de cursos para costureiras? Foi uma inspiração de alguém? Foi pensando na sua mãe, que também já costurava? Em que momento o universo do infoproduto chegou? Até porque, para quem está nos acompanhando, hoje você também tem cursos online de vários segmentos. Você pode até explicar, né? São cursos nichados, né? De costura, enfim. Mas em que momento chegou essa virada de chave? Tipo, o e-commerce estava dando muito bem? Foi uma demanda que vocês começaram a perceber de formação, carência de profissionais? Porque o e-commerce, ele provavelmente vendia para... ele não vendia para público final, ele sempre vendeu para costureiro ou vendia para público final também? Então, vende para os dois, né? Mas o que acontece? Se a gente fala assim... toda a história de empreendedor, geralmente, o cara não tem as respostas de tudo. Ele simplesmente começa. E aí você vai encontrando as respostas pelo caminho, né? Até porque se você tenta investir em algo e aquilo não dá certo, tipo assim, o aplicativo de casamento não deu certo, você para, você fecha a torneira ali, tá tomando prejuízo e você vai se direcionando automaticamente para onde as coisas estão dando mais certo, pivotando, mudando o seu modelo de negócio, entendendo melhor aquilo ao longo do caminho. E conosco não foi diferente. Então a gente abriu o e-commerce e a gente percebeu como, assim, vamos supor que metade eram costureiras e outra metade eram mulheres, principalmente pessoas que gostam de fazer roupa sob medida. Então ela não costura, mas ela manda fazer a roupa numa costureira, né? Ou ela é uma costureira e faz aquilo para a família, por hobby, por terapia. É uma senhora mais de idade que costura para neto, para nora, para filha, enfim. Ou é uma costureira profissional autônoma que costura por renda extra ou fonte principal de renda na casa dela, geralmente. Então a gente começou a entender esse público, né? E o nosso primeiro botou o pé na água assim na educação foi que eu comecei a fazer uma estratégia de marketing de influência, para buscar influenciadores para mandar uns recebidos, para fazer algum tipo de parceria. E daí a gente notou que o YouTube era forte nisso, tinha muitos canais de costura, artesanato, gente ensinando a costurar. A gente fez daí tipo uma assessoria de imprensa com uma empresa aqui da região. Hoje a gente faz por conta, tem jornalista interno, nossa gerente de conteúdo, Ana Paula, faz isso, mas naquela época era menos funcionários, não tinha tanto time, então a gente contratava às vezes um serviço assim fora. E a gente falou com 40 canais de costura, e a maioria dessas youtubers aceitaram, fizeram, recebiam, daí gravavam recebidos, fazia compra no nosso site, resenhava aquilo. E aí eu fui entendendo melhor esse público, tanto o público comprador, quem eram as costureiras, essa comunidade, e também esse público de influência. Aí a gente descobriu uma pessoa que até hoje é a nossa maior expert, professora da escola de moda, que é a Marlene Mukai, e ela tinha um livro publicado sobre modelagem. Daí eu fiz a proposta para ela, não dá para vender o livro no nosso site? Né, eu achei interessante e tal. E depois desse livro, a gente também lançou moldes com ela e outros livros. Hoje a gente tem livros de mais pessoas, né? E só dela daí são 8 ou 9 livros agora, acho que vai... Até final do ano serão 10 livros, e a gente virou... Eu também tinha esse know-how de edição, né? E a gente também hoje é uma editora, então a gente publica livros de professores, de influenciadores desse ramo da costura, e vende eles no nosso site, né? Então, o nosso primeiro pé na água ali, então, foi com produtos físicos de educação. Livros, moldes e réguas que eram assinados, chancelados por influenciadores da costura. E aí, ali por 2016, 2017, eu tive contato principalmente com o Érico Rocha, com esses conteúdos ligados à fórmula de lançamento, venda de cursos online, né? E me interessei, fiz o Fórmula, é a metodologia principal que eu uso até hoje para o lançamento dos cursos. Claro, a gente estudou várias outras metodologias e junta ali meio que um Frankenstein, o nosso método hoje próprio, a gente faz perpétuo. Quem é mais desse ambiente sabe, né? Perpétuo é venda diária, todos os dias a gente vende curso. Não é só aquela coisa, abre um carrinho, vende aquela semana e depois não tem mais como comprar o curso. A gente vende todos os dias, mas claro, tem picos de venda onde a nossa oferta é diferente. O valor do curso é um pouco mais barato, tem uns bônus, tem uns brindes, tem algumas coisas ali, né? Mas enfim, voltando ali. De tecidos de loja física, a gente pensou, por que não vender online?
Porque o vender online, ele é simplesmente um canal novo, né? Porque se a gente tinha loja física, eu estou refém a vender em Toledo e região. É como uma árvore plantada ali. Ela não vai fazer sombra tão longe, ela faz sombra num determinado, né? As frutas vão cair ali naquele determinado espaço geográfico, né? A empresa física também é assim. Agora, quando se opta pelo canal online, existe uma possibilidade de escalar essas vendas para um país, para um estado, né? Então, de romper essas fronteiras geográficas. E aí, entendendo mais desse mercado, começando a vender alguns produtos físicos de educação e tendo um relacionamento melhor com YouTubers e professores, e aí somando essa questão da oportunidade, que era infoprodutos, eu fui ter contato com isso através da internet, eu sendo afetado por campanhas dos marqueteiros digitais, né? Falei, por que não? Realmente, a gente tem, sei lá, milhares de acessos, sei lá, 2 ou 3 mil acessos por dia no nosso site, de público qualificado. Do e-commerce. Do e-commerce. Tá. Então, eu tinha já uma lista boa de remarketing de acessos, já sabia fazer tráfego pago, né, mexer com as plataformas de anúncio. E aí, por que não, então, lançar um curso online? Só que aí o primeiro curso online não foi com as YouTubers, foi com o Valmir. O professor Valmir, que é o nosso sócio lá da primeira loja de tecido, tinha um desejo sempre de ter um curso de desenho de moda, que ele, né, desenha muito bem, um artista. E a gente começou com turmas presenciais, em Cascavel, depois em Toledo. E aí na terceira turma, que era em Toledo, a gente resolveu gravar esse curso, né? Eu já namorava com a Camila, acho que a gente nem era noivo ainda, mas ela já estava trabalhando comigo no negócio, eu meio que raptei ela da psicologia ali, e um pouco por vontade própria, mas eu sei que teve uma influência ali também. A gente começou a trabalhar junto e aí a gente virou sócio, eu, a Camila e o Valmir, nesse curso dele, e aí a Camila aprendeu a editar e tal, né? E ela gravou, então, essa última turma presencial do Valmir, aqui em Toledo, num coworking, né? E aí a gente, gravando ele dando aula presencial, tivemos o nosso primeiro curso online, para daí aplicar o Fórmula e fazer o primeiro lançamento, né? Acho que na terceira vez que a gente lançou, daí fez o famigerado lá, 6 em 7, né? 100 mil reais de faturamento, pelo menos em 7 dias. E aí a gente viu que a metodologia funcionava, que fazia sentido, que realmente a nossa base de clientes e de audiência do e-commerce tinha como vender os cursos para essas pessoas. E daí a gente lançou, depois de desenho de moda, um curso de costura, que é o Costura de Sucesso. Depois lançou um de moulagem francesa, daí lançou modelagem profissional, que é para tecidos planos, depois modelagem de malhas, curso de costura pet, temos curso de costura infantil. E cada um desses subnichos da costura tem uma professora que tem uma cadeira, né? E aí, quando a coisa começou a crescer, a gente pegou esse boom da pandemia, 2020, o digital ele cresceu incrivelmente, não é a realidade atual, né? Hoje a coisa está mais concorrida, o custo por clique, por 1000 impressões, por lead, o CPA, todas as métricas digitais, todas mais caras, mais concorrido. Quando a gente lançou, também não fomos o primeiro a lançar um curso de costura no Brasil, né? Assim como não foi o primeiro e-commerce. Mas quando a gente lançou o nosso curso de costura, que foi em abril de 2020, bem ali quando começou a pandemia, já existiam, que eu sabia, 2 cursos de costura, 2 professoras no Brasil, né? Só que hoje eu chuto que tem mais de 30, pelo menos. Mais de 30 cursos de costura no Brasil, dos que eu já vi por aí, né? Entendi. Nem todo mundo sobrevive, tem gente que já lançou e já não lança mais, né? Mas está muito mais concorrido, né, esse ambiente hoje. Então, não sei se ficou claro, mas foi assim, no meio do caminho a gente foi encontrando oportunidades e foi agarrando para explorar o nosso nicho de uma forma mais ampla, né? Produtos físicos, educacionais, tecidos e agora os infoprodutos, os cursos também. Até porque, uma vez que você forma um profissional que precisa de tecido, ele volta a ser seu cliente. Então, ele fica ali naquela roda da empresa, comprando a régua, o tecido, o curso. Aí ele troca de curso, ele continua na formação e aí ele continua comprando de vocês. Isso mesmo. Um desafio de todo negócio é retroalimentar, né? De preferência, se for possível, criar a sua própria demanda. Então, sim, hoje a gente tem uma coisa que alimenta a outra. Então, quando eu vendo um curso, alguém aprende a costurar, ela tende a precisar de matéria-prima, tecidos, aviamentos para costura. E o inverso também é verdadeiro, né? Se ela já
compra tecidos, tem interesse nessa área, mesmo que ela não costure, mas manda fazer, ela tem um pezinho ali na moda sob medida. Então, ela pode, por ter comprado um livro ou um tecido, conhecer os cursos e entrar nesse universo. E quando ela entra por uma das portas, a gente tenta, né, fazer ela continuar comprando da nossa esteira, né? E aí, para isso, a gente tenta criar essa comunidade, né? A gente tem algumas frases, tipo, nosso propósito é resgatar o hábito de costurar. Até a gente não se demorou muito na história, mas se a audiência tiver curiosidade, tem uma palestra que eu fiz, um TEDx, ali na FAG, faz uns 3 ou 4 anos, que é só digitar ali no YouTube, assim, resgatar o hábito de costurar, Maximus Tecidos, TED, lá vai aparecer essa palestra onde eu conto em 13 minutos mais sobre esse propósito, né? Porque hoje a gente acredita muito assim que as marcas precisam ter uma causa para engajar os seus compradores. A gente, quando você compra de uma marca de roupa, de uma marca de celular, né, ou o carro, a tendência nossa, né, é a gente se identificar com aquela marca, não ser apenas pelo preço, tem a história por trás, tem a causa, né? Então a gente hoje, né, vendendo os cursos de costura a um preço o pessoal acha barato ou no mínimo justo, né? A gente tem cursos de 300 a 500 reais, por acesso por 5 anos e parcelado 5 anos? 5 anos de acesso, com suporte, com material didático, apostilas incríveis, moldes para baixar e tudo mais, professores de ponta, né, que estão lá assessorando, dando suporte, comunidade daí em grupos de Facebook, onde dá para postar uma foto ou um vídeo, interagir com os colegas, né? E isso em 12 vezes sem juros, né, para a pessoa pagar de maneira facilitada e tal. E uma notícia recente, né, faz pouco, não sei se faz 60 ou 90 dias aí, a gente teve um primeiro dos nossos cursos aprovado pelo MEC. É um curso de capacitação, que é o primeiro curso da professora Marlene Mucay. Ele foi aprovado com uma parceria que a gente fez com a Faculdade de Brasília. Então, emite até um certificado chancelado pelo MEC, né, de mais de 130, são 136 horas, né? Então, a gente consegue, para uma pessoa que não pode investir mais de 50 mil reais, o valor médio de uma faculdade de moda, e nem às vezes os 5 anos da vida, 4 anos da vida dela, indo até aquele endereço, pagando uma fortuna, né? Ela consegue fazer umas formações técnicas, né? Através da escola de moda online da Maximus. Então, a gente acredita muito nessa causa, de estar resgatando o hábito de costurar, e trazendo uma maneira de democratizar esse conhecimento, né? Que inclusive a gente percebe também que é um conhecimento que as mulheres, se eu perguntar às vezes para você, uma avó, uma tia-avó, uma mãe, tem costureira na sua família? Tem costureira. É difícil não ter na nossa família quando a gente olha para trás. E aí a gente teve 1 ou 2 gerações de mulheres que meio que abriram mão, assim, não, cozinhar, costurar, essas coisas, né? Só que hoje a gente percebe até um retorno, né, disso. Então, por isso que a gente usa esse termo, esse resgate. Porque até na pandemia isso também, por uma coisa lúdica, uma coisa terapêutica, né, muito trancado em casa e tal. E a gente está vivendo um momento que as pessoas estão procurando mais hobbies manuais mesmo, né, para aliviar estresse, para lidar mais com esse mundo digital, que a gente fica muito assim, frenético ali no feed, nas telas, né. Então, a gente entende o nosso trabalho como fonte de renda para algumas pessoas, mas também como essa coisa da terapia ou de simplesmente um hobby, assim, prazeroso, né? Para outras pessoas. Nossa, incrível. E você falando isso, nossa, eu vejo claramente. A minha mãe retirou a máquina que estava encostada há muito tempo durante a pandemia, porque eu e minha irmã estudávamos durante o período de pandemia em casa e a minha mãe costurava. E todas as filhas ganhavam uma máquina de costura de presente. Daí ela falou assim, eu vou comprar sua máquina. Eu falei, mãe, eu sequer sei aonde coloca. Aí ela pegou e falou assim, nossa, Sabrina, a geração de vocês tá muito diferente, porque eu não ganhei a máquina de costura, mas a minha família inteira costura, e a minha mãe tem as lembranças de colcha, roupas, tudo, que o vô ia pra cidade, comprava, né, esse montante de tecidos, vinha pra casa e todas costuravam. Então é algo muito cultural, né? É um resgate familiar. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um recorte aqui do e-commerce, porque eu sei que quando a gente entrar nessa parte de curso e formação, é um universo inesgotável aí de dúvidas e possibilidades. Mas eu vou contar para você um movimento que eu vejo, e aí você me dá suas considerações de quem chegou cedo nesse universo.
Quando a gente entrou no período de pandemia, teve, num primeiro momento, uma quantidade de empresas que fechou a torneira de investimento de marketing, que viu que era despesa, falou, não, vou parar de pagar agência, porque agora minha empresa está fechada, por que eu vou fazer? E outras que entenderam que eu vou acelerar no meu processo de investimento, porque a minha empresa continua aberta mesmo as minhas portas estando fechadas, então posso continuar vendendo. Uhum. Então esse movimento ali de pandemia, no final da pandemia, hoje eu vejo que comprar online ficou muito mais fácil, a gente faz Pix com muita facilidade, o processo de confiança da compra online pós-pandemia, todo mundo se sente mais seguro, mas esse processo antes era muito difícil, né? Uhum. Eu lembro que antes da pandemia, fazer TED já era muito moderno. Hoje, qualquer leitor de QR Code você paga sem nenhum problema. E nos cursos online também. Hoje é comum a pessoa, mesmo que não seja do universo digital, falar assim, meu curso é da Hotmart. Eu comprei a Hotmart, né? Tá hospedado lá na Eduz. Então, as pessoas, né, acabam conhecendo, enfim. Mas quando a gente pensa de e-commerce, um movimento que eu vi é o seguinte... então tá tudo fechado, o meu negocinho aqui, a minha lojinha de maquiagem que eu vendia para Toledo, eu quero vender para o mundo agora, porque agora todo mundo é digital. Aí a pessoa vai lá, pega essas plataformas de curso prontas, hospeda os produtos, mostra, né, organiza o estoque e acha que com R$1.000 ela vai rachar de vender a nível de Brasil, porque agora o Brasil é o território dela. Uhum. E aí eu fico pensando assim, inclusive eu perguntei para uma moça dessa que veio tirar dúvida comigo do porquê o e-commerce dela não vendia. Eu falei, olha, você tem consciência de que você com R$1.000 você está competindo com beleza na web, com sites assim gigantescos, sites da própria marca. Aí ela falou, é verdade, né? Eu falei, sim, porque ao mesmo tempo que nós podemos vender para um Brasil, nós temos gigantes vendendo. Quando a gente pensa em calçado, a gente tem Netshoes, da Fit, enfim, marketplaces, os e-commerces das próprias marcas. Então, assim, é uma briga não tão leal, né, para quem está entrando para esse universo do e-commerce. E você chegou no momento que você disse era o terceiro, né? Terceiro e-commerce chegando, Uhum. com custo de lead muito menor. Mas como é que você via a profissionalização do e-commerce lá? Você teve dificuldade de fazê-lo engrenar naquele momento? Sim, teve. Eu vou tentar explicar assim para o pessoal o que eu vejo de e-commerce para quem começa hoje ou quem começou lá atrás, né? Então, assim, uma visão errada que as pessoas têm é de vender, que precisa vender para o Brasil inteiro, né? O primeiro conselho, então, assim, se você tem um negócio físico, não interessa se é varejo, se, que nem você falou, produtos de beleza, uma boutique, uma loja que vende roupas, uma coisa de lanches, porque quando você está no iFood, se você não está, é bobeira, né? Primeira coisa. Você já está num e-commerce. O iFood nada mais é do que um marketplace de delivery, de comida, né? E está expandindo até para mercado, outras coisas, né? Farmácia, coisas assim. Mas então, entenda assim que o e-commerce, para um negócio local, ele é uma oportunidade de você atingir um novo canal. Uhum. Não precisa pirar o cabeção e pensar no Brasil todo. Pensa em Toledo, pensa na sua cidade, né? Porque a gente tem que sempre pensar como adaptar uma tendência, uma estratégia, um novo canal focado no cliente. Então, uma pessoa que tenha produtos de beleza e tal, ela tem clientes em Toledo e região. Só que antes dela ter um canal online, ou antes da pandemia, muitos empresários resistiam a fazer um PDF para mandar pelo WhatsApp, fazer um atendimento digno, decente, com resposta rápida e de qualidade, alguém preparado para cuidar do direct, do Instagram, dos comentários e do WhatsApp, né? Fazer uma venda consultiva, porém online. As pessoas existiam, mas aí quando forçou fechar a porta, ou tinha aquilo ou não tinha nada. Exatamente. Então a gente evoluiu forçosamente, as empresas tiveram. Algumas mantiveram esses canais, foram estratégicas, né? De manter, e outras afrouxaram de novo, né? Não sei por quê. Mas é isso. Então, primeiro, é indicado para qualquer negócio local se posicionar em canais online, né? Pode ser tendo um site, mas começa por Toledo e região. Se a tua empresa vai fazer uma entrega de Toledo, Cascavel, Palotina, Rondon, nossa região aqui, né? A gente tem, inclusive, e-commerces locais bem-sucedidos, que às vezes, uma vez ou outra, vende para São Paulo, Rio de Janeiro, mas não é ali que ela está botando o dinheiro dela para as campanhas. Ela está botando o dinheiro onde ela é competitiva, né? Porque sim, você tem que pensar que os grandes e-commerce, inclusive as notícias, é que eles não dão lucro ou dão muito pouco,
né? A gente está tendo uma queda grande agora das ações geral, né? Das empresas, Magazine Luiza e tudo mais. Netshoes, como você falou, na minha época, que a gente entrou no e-commerce em 2015, Netshoes nem era listada na bolsa ainda e tal, mas já existia esse frisson, se falava muito, nossa, Submarino e o grupo Americanas ali, né, do Jorge Paulo Lemann, comprando e montando os primeiros marketplaces do Brasil e os maiores, enfim. Só que esse é um jogo de gigantes, né? Exatamente. E com margens super apertadas, né? Então, sim, se você vende marcas, tipo uma loja de calçados que vai querer vender num e-commerce, vai competir com Netshoes ou com outras, o site da própria Visano, Viamart, sei lá, Nike, Adidas, né? Porque todas as marcas que vendem direto para a indústria, claro que elas não canibalizam, elas não vendem o preço final delas no e-commerce próprio delas não é tão barato quanto elas poderiam fazer, porque elas continuam vendendo para abastecer os grandes magazines e tudo mais, né? Mas sim, é uma briga ferrenha. Então, qual que é a dica para quem quer entrar num e-commerce hoje? Você tem que jogar com as cartas diferenciais que os grandes não podem. Quando você entra num grande site, geralmente não tem um bom atendimento pelo WhatsApp, só que o frete dele e o valor do produto vai ser absurdamente barato, né? Então, assim, os livros que a gente vende, por exemplo, somos nós que produzimos. Eu não tenho concorrência. Não tem outra empresa vendendo o livro que eu vendo. Tem outra empresa vendendo tecidos, correto? Só que o tecido, ele é uma coisa meio que a granel, assim, sabe? Tipo, por que uma Amazon ou um grande outro e-commerce, como o Magazine Luiza, não trabalha com tecidos ainda hoje? Tecido não é igual uma caixa de tênis que vem numa esteira e bota num saco e vai. É uma coisa delicada, você tem que desenrolar o tecido, olhar se ele não está sujo, se não tem um fio puxado, cortar ele, seja com uma tesoura ou uma pessoa fazendo ali, ou mesmo que é uma máquina de corte, assim, mas tem uma manualidade ali, tem um carinho, depois a gente dobra, perfuma a caixa, papel de seda, a Maximus tem uma identidade, os nossos mais de 30 mil alunos da escola e mais de 80 mil clientes do e-commerce, a gente tem um relacionamento com eles, porque eles comprem de novo, são pessoas formadas em moda, estilistas e designers que atendem no WhatsApp, em qualquer página que você entrar do site da Maximus, tem um botão de WhatsApp lá para você chamar e em horário de expediente, assim, em poucos minutos ali no máximo, vai ter alguém te respondendo, fazendo uma venda consultiva. Porque também não é assim. Você sabe comprar tecido, por exemplo, sozinha, Sabrina? Eu não sou péssima. Então, porque você vai fazer um vestido porque você é convidado para ser madrinha de casamento. Você não vai saber quantos metros comprar. Caimento, forro. Se você entrar no nosso site, tem vários recursos lá. Tem vídeo que a Camila gravou sobre cada tecido, tem uma boa descrição, tem fotos bonitas, tem uma tabela de medidas. Mas se você for mais, assim, não estou com muito tempo, vai lá no WhatsApp, manda uma foto de referência do Pinterest ou do Instagram de um vestido que você quer, manda suas medidas e elas vão te falar, compra 3 metros desse, eu tenho a cor que você quer, tá aqui. Tem até o código Pantone que a gente coloca, dá trabalho colocar, os concorrentes não fazem. Então, assim, se você vende um produto que tem vários magazines grandes e a própria marca tem e-commerce e você quer competir nacionalmente, você está jogando um jogo que você já vai... Começa a perder. Já começa a perder. Na largada, você não tem como ganhar. Agora, se você focar localmente para apresentar mais um canal para os seus clientes e um canal que é de venda, mas que é de relacionamento, e você vai criar diferenciais para produtos que você cria, que você... às vezes é um artesanato, alguma coisa assim que você consegue produzir, então você não tem concorrência naquilo. Daí eu acredito que você vai ter margem, vai poder investir em marketing digital, seja tráfego, produção de conteúdo, ou pessoas para estar ali respondendo essas pessoas, atendendo online com qualidade, daí você tem chances, né? Mas, via de regra, um e-commerce ele vai ter uma margem muito mais achatada do que uma loja física. Porque ele demanda... Quando eu vendo tecido numa loja física, a pessoa está ali, ela veio até mim, e aí, claro, eu gastei no ponto, que eu pago um aluguel para estar num bom ponto, ou faço uma mídia local, às vezes pode até ser digital para trazer a pessoa, mas assim, a pessoa corta o tecido, ela é atendida, bota uma sacolinha e vai embora. Quando ela compra online... Tem a barreira do frete, tem os dias que vai chegar, a caixinha é mais cara que a sacola que eu coloco, aí embala, aí tem o custo do frete, tem o custo de campanha, são mais pessoas naquele beneficiamento, aquele produto. Então, assim, isso é fato. E-commerce é mais caro.
E-commerce é mais difícil, e-commerce é mais complexo. E como você disse, quem entra hoje não está bebendo água limpa. Não existe mais pioneirismo, né? Então já existe um mercado muito concorrido. Uma aula que me brilhou os olhos no curso de administração, né, na minha primeira faculdade, foi que existe uma curva dos produtos, né? Então você tem uma curva que inicialmente é de crescimento, você introduz um novo produto no mercado. Então, muitas pessoas compram porque não tem, é uma novidade, não tem outras pessoas vendendo. Mas logo esse crescimento começa a diminuir o ritmo e a gente vem para uma parte estável, assim, a barriga aqui da curva, que é quando a gente fala do amadurecimento do produto, que é o que a gente vive hoje no mercado digital, assim, quase tudo que você quer lançar já tem gente vendendo. Então, e não são pessoas à toa, já tem profissionalização desses mercados. Então, é muito mais concorrido, não tem mais crescimento, é mais estável, margens achatadas. E se você não cuidar, vem o declínio. Nada dura para sempre. E se você não souber se reinventar, pivotar a sua empresa, seu modelo de negócio, para o seu produto continuar atraente, né? Tanto que tem uma máxima no mercado do empreendedorismo, assim, que é de como o teu produto um dia vai ficar defasado, um dia ele vai sair de moda, um dia ele vai declinar, que seja então você mesmo que vai criar o produto que vence, que mata ou que aposenta o seu produto primário, né? Para que você continue como empresa vivendo, né? Exatamente. Essa é uma tendência de matar o próprio negócio. Eu acho que é um dos pilares da inovação, né? Você matar o seu próprio negócio. E você fez uma consideração muito importante, Júnior, e que eu vejo que parece óbvia, mas não é. E também ninguém dimensiona o trabalho que dá ter um site tão bem alimentado. Porque, olha só, quando nós entramos no site, a gente gosta de ler comentário, descrição, foto com zoom, entender o caimento, entender o Pantone. Mas a estrutura por trás, ela precisa estar muito bem amarrada. Porque senão eu nem chego a colocar no carrinho se o site não me parece confiável, né? Então, nesse momento da empresa, obviamente que vocês chegaram assim num modelo ideal de tipo, temos tudo preenchido, temos todas as informações. Mas essa parte de atendimento e humanização, as pessoas elas pecam muito em algo que parece óbvio, que é o atendimento. Esses dias uma cliente falou bem assim pra mim: olha, Sabrina, eu acho que eu vou ter que contratar mais uma pessoa porque eu tô recebendo muito direct. Eu falei, nossa, que problema ruim, né? Ela falou, mas é que daí eu só respondo o direct e não atendo quem está na loja. Eu falei, a mentalidade é que você tem duas lojas, uma física e uma online. Dois canais. Isso. Eu falei, você já parou para perceber ou contabilizar o quanto de faturamento de início de compra você está tendo por direct? Porque você vai conseguir pagar essa pessoa que vai atender por direct. E aí a gente fez a conta e depois de um mês deu 45% de faturamento com compra iniciada em Instagram. E aí ela contratou. Eu falei, acho que quando a gente passa a fazer a conta e ver o Instagram como um outro canal de vendas e não simplesmente uma rede social para eu alimentar, a mentalidade de investimento e de tempo investido, ela muda. E quando a gente pensa, às vezes, em marketing, as pessoas pensam muito em campanha, em uma arte, em publicar uma coisa, em criar um conteúdo, e às vezes nem é isso. Tem coisas que vêm antes, né? Quando a gente fala lá, bem clássico lá, Kotler, né? Tipo assim, os 4 P's do marketing: produto, preço, prazo, promoção. Então, assim, primeiro, um básico, né? O produto. O produto tem que ser muito bom. Porque ninguém é idiota 2 vezes. A pessoa, se ela comprar uma vez de você, sabe assim, você vai numa loja de roupa, daí você paga caro, a Camila já fez isso, paga caro numa calça, porque é de uma marca X lá. Mais famosinha. E daí ela lava a primeira vez e enche de bolinha. Daí ela pensa, eu não esperava isso de uma calça lá de R$300. Muito caro uma calça para já apresentar um problema no tecido ali, né? Então, primeiro, garantir que o teu produto é muito bom, né? Porque daí você vende e dorme com a consciência tranquila, né? Que aquilo foi um investimento. Que a pessoa, ela compra e ela não vai voltar a te encher o saco porque o produto era ruim, ou pior, nem vai te falar e nunca mais aparece, né? Produto bom. Então, as parcerias, a primeira coisa do marketing é isso: eu vou comprar de bons fornecedores confiáveis, de marcas confiáveis e de preferência que, se eu precisar repor, o cara me atende, ele negocia prazo para eu pagar, menor do que o prazo que eu vendo para eu receber, né, que tem uma negociação, começa a ter volume, o cara me dá desconto, enfim, produto bom, bem comprado. Depois, atendimento, né, porque a experiência de compra vale muito. Então, que nem você falou, todo ponto de impacto com uma marca conta.
o direct, o comentário, quando foi atualizado aquele feed da última vez. Mas não é que tem que fazer 3 vezes por dia, não precisa. É só 3 postagens por semana, às vezes, de uma loja. Mas está mostrando as novidades que estão chegando? Se alguém... Porque antes de uma pessoa comprar, ela não pega o carro e vai lá, vou olhar o que está na vitrine daquela loja. Ela vai olhar os pontos de contato digitais que ela tem. Ela vai no buscar do Instagram ou vai dar um Google, né? Tipo, e aí, pô, tem lá os destaques organizados, tem um feed coerente. Não é volume, é qualidade. Tá, e o mais importante de tudo, se eu começar a falar com alguém, tem botão aqui para entrar no WhatsApp, tem um direct que vão me responder, e é um robozinho ou é um ser humano? E esse ser humano entende? Ele foi treinado pela dona da loja, pela gerente, né? Porque não é o estagiário, a pior pessoa, vou colocar no canal, entende? Então... E é o movimento, né? Pois é. Vou abandonar aqui. Isso, não, tenta colocar o melhor que você puder, tipo, divide celular entre as vendedoras que têm tempo de casa, que entendem de moda, entendem de, sei lá, até, né, quanto a gente investe também em treinamento de vendedor, falando de moda, para saber, tipo, uma pessoa que tem uma pequena formação de personal stylist, vai conseguir montar looks, entender o estilo da cliente para daí vender e já iniciar essa preocupação com o cliente. Tá, isso está resolvido? Então eu tenho bons produtos, tenho equipe, tenho atendimento, treinamento, tenho experiência quando a pessoa entra na minha loja. E aí eu também olho para o meu faturamento e falo, quero vender mais? Se dobrar o número de pessoas que entra, eu aguento atender? Ou eu tenho a mentalidade que eu vou ter que contratar o dobro de vendedores ou um vendedor a mais? Então, assim, tá tudo preparado, aí sim, vamos procurar uma agência. Claro que a agência pode te ajudar a fazer todo esse posicionamento que eu falei até agora, né? Sim. Mas aí sim, vamos falar assim, pô, agora eu vou colocar aí milão por mês em tráfego, vou impulsionar meus posts, que eu quero ter mais engajamento, para gerar mais leads, mais gente entrando na loja, ou falando comigo nos canais, né? Porque muitas vendas nem precisa entrar na loja, né? A Camila hoje, por exemplo, minha esposa, ela compra calçado de uma loja de Toledo e que 90% das vezes ela não vai na loja. Ela faz o Pix, ela olha o Instagram, ela tem a vendedora no WhatsApp e ela está a par de tudo que está acontecendo das coleções novas e ela está recebendo em casa, de motoboy ali, tipo... É um e-commerce de Toledo e a loja fica, sei lá, 5 quadras de onde a gente mora. Exatamente. Mas não tem onde estacionar, né? Outra coisa que a gente nem parou para falar. Então, assim, o digital, ele é uma estratégia que toda empresa deveria adotar, mas você tem que se preparar primeiro a sua casa ali para você receber essa demanda que você quer criar através do digital, né? Exatamente. Eu, assim como Camila, toda a jornada de compra, para mim, ela se inicia no WhatsApp, no Instagram. Que eu tiro o print, mando para a loja e falo, tem no P? Aí a pessoa Isso fala, mesmo. tem. E aí tem lojas que a pessoa faz até um vídeo mostrando o caimento, o tamanho, como fica. E se ela for esperta, igual você disse, ela já vai me dar um acessório, ou ela vai me dizer a composição que fica melhor, uma terceira peça, enfim. Então, eu muitas vezes também não vou na loja, porque para mim aquele movimento de ver a arara de várias coisas que eu não quero, para mim é perda de tempo. Isso. Então, eu já vou, compro, busco, isso quando eles não mandam entregar, né? Você não precisa nem ir até a loja. Isso. E precisa estar preparado dentro de casa. E o movimento que a gente vê é o inverso, né? Uma casa mal preparada, e aí os empreendedores terceirizando para o tráfego ou para os influenciadores o faturamento. De tipo, vou contratar tal influenciador, ele vai vir aqui 3 vezes por semana e eu vou ter X% de aumento de faturamento, porque é o influenciador mais babadeira da cidade, enfim. E não é isso, porque mesmo sendo o melhor influenciador, se eu chegar num perfil mal preparado, eu não vendo, eu não converto, experiência de compra ruim. Então não é o influenciador nem o tráfego que vai salvar. A gente tem que pensar que essa coisa do digital, dos cursos, do acesso que o digital traz para nós, ele torna o nosso cliente muito esperto, muito inteligente. Uma mulher que é consumidora de moda hoje, um pouco acima do padrão médio, às vezes ela entende muito mais de moda do que as vendedoras que estão atendendo ela, que são chamadas de consultoras de moda nas lojas, né? E isso é uma incoerência muito grande, né? Então a pessoa já fez coloração pessoal, a cliente, ela entende o estilo dela, ela entende o estilo da pessoa que está atendendo ela, e a pessoa que está atendendo ela, que está vendendo moda, não sabe do que a gente está falando, né? Então, tem isso. E tanto que esse negócio do marketing de influência hoje está sendo muito repensado, né? Porque é muito óbvio para as pessoas, elas não são mais inocentes.
que a pessoa está sendo paga para anunciar aquele produto. Então, essa pessoa essa influenciadora faz para todo mundo, ela nem combina com esse produto, ela está recebendo para fazer aquilo, então não é sincero, então paro de seguir. Então, hoje, eu acho que assim, uma vendedora, uma dona, é a pessoa mais indicada, alguém ali do próprio negócio para ser o rosto, para ser a voz que vai influenciar aquela marca ou aquela loja, né? É uma coisa muito mais barata, muito mais simples, e criar um movimento interno, né? Tanto que a gente hoje, a gente está falando disso, né? A gente vai lançar nosso próximo curso agora em agosto, o nome dele vai ser Influenciadora da Costura. A nossa gerente de conteúdo que trabalha conosco há 5 anos, a Ana Paula Mocelin, que vai fazer esse curso. Então, é assim, uma colaboradora que está virando uma professora, uma expert da escola, e vai ensinar dicas desde fazer um Google Meu Negócio, um Instagram, um WhatsApp Business, um canal do YouTube, fanpage, boards e posicionamento de Pinterest para costureiras, para elas entenderem como se posicionar nas redes sociais. Tem gente que não vai assistir todos os módulos, não vai abrir todas as contas, mas, eu quero ter um Pinterest. Vai lá, aprende com a Ana Paula. E desbloqueios, que a gente estava falando antes de começar a entrevista, você falou, né? Como é que destrava a pessoa para ela gravar um stories, para ela fazer, para ela aparecer para a audiência dela. E uma costureira, alguém que está em casa, que pegou um cômodo da casa, às vezes, e colocou uma plaquinha lá na frente com o número do WhatsApp, faço ajustes de consertos e costura sob medida, né? Então, até o nosso público, né, autônomo, que trabalha aí com costura. Então, imagina o que o comércio, de um modo geral, deveria estar estudando e aprendendo, né, sobre essa parte do posicionamento nas redes sociais e tudo mais. Que legal. Nossa, e falando, você falou da Ana agora, eu acompanho o conteúdo da Ana numa coluna do Friends, do Jornal do Oeste também. Sim. E como é legal, porque de alguma forma, e agora eu não sei se foi intencional ou não, a Ana consegue projetar a cultura de vocês, porque já está enraizada, né? Nossa, que legal. Mas vamos voltar então a falar sobre cursos, já que você deu uma aula de e-commerce aqui, vamos falar sobre cursos. Porque essa questão do curso, igual você falou, ela tem muito a ver com resgatar a história, resgatar essa cultura, mas também é uma fonte de renda. Mas eu queria que você contasse, assim, foi fácil para vocês acertar a mão dos lançamentos? De tipo, olha, agora a gente sabe como conversar com o público está entendendo realmente o que a gente quer vender. Como é que foi esse processo do infoproduto em si? Faz, depois melhora. A gente aprendeu no meio do caminho, com erros, né, com lançamentos que não deram certo e tudo mais, né? Então, a gente, além de CEO, tipo, de administrar a empresa tomando essas decisões mais estratégicas, tendo a visão de futuro para onde a gente vai, quais produtos a gente vai lançar e tal, eu tenho duas funções. Sou funcionário da nossa empresa em 2 cargos importantes, que eu sou o principal copywriter, né? Escrevo as cartas de venda, os roteiros de anúncios, de lançamento, que são roteiros longos, né? E também eu sou gestor de tráfego, né? Então, eu invisto toda a nossa verba digital. Hoje a gente não tem uma agência que faz essa gestão, né? E por que eu optei por fazer isso? Porque teve um momento que, quando a gente estava sendo atendido por agência terceirizada, que eu percebi que eu não fazendo o meu tráfego, não entendendo qual faixa de idade é masculino ou feminino, qual canal que está convertendo mais, que o custo por lead está mais barato e que lá na frente a venda tem um custo por venda menor. Quando o empresário, no meu caso, não participa do tráfego ou não sabe não estuda sobre copy, né, que é aquela escrita persuasiva dos publicitários, eu perco contato com a inteligência do meu negócio. Porque o digital, a nossa empresa é puramente digital, falando de e-commerce e cursos, gera-se muitos dados. Só que se eu não tiver acesso e não souber fazer a leitura desses dados, essa inteligência está sendo gerada, mas ninguém está aproveitando ela. Porque o modelo de agência, ele é um modelo assim, eu abro uma agência de marketing digital, daí eu vou pegar o máximo de clientes que eu puder e eu vou cobrar 1.000, 2.000, 3.000 por mês de cada cliente, um pouco menos, um pouco mais, enfim, depende da realidade. Então eu vou olhar as campanhas daquelas empresas que eu atendo 1 hora por dia, quem sabe 1 hora por semana, né? Então, assim, não criticando o modelo, eu acho que todo mundo tem que começar. Só que se o empresário quer jogar um outro nível de jogo, que é o que a gente quer jogar hoje, você vai ter que trazer isso para dentro do seu negócio, né?
Então, eu tenho hoje a Ana Paula, tipo, a nossa gerente de conteúdo é jornalista, eu tenho 2 designers em tempo integral lá dentro, que são formadas em moda, que entendem muito desse assunto, 6 editores de vídeo, se não me engano, 2 pessoas no suporte, mais uma gerente de projetos, 2 pessoas consultoras de moda para o e-commerce, dando suporte e atendimento, umas 4 ou 5 pessoas de logística, 3 pessoas em cadastro. É um time de 27 pessoas. É gigantesco, né? meu, não fazia ideia. Em 2 endereços ainda, né? Tem o endereço da escola e o endereço da parte de tecidos ali, né? De produtos. E aí a minha esposa e o Lucas, né? Que somos sócios ali nos negócios. Da escola são 3 sócios, que é eu, a Camila e o Lucas, e no e-commerce eu e o Lucas, né? Como sócios. E aí a Camila, então, cuidando da produção audiovisual desses cursos, né? Gravando, recebendo professores do Brasil todo para gravar esses cursos, né? E o Lucas cuida mais da parte de finanças, contabilidade, essa parte burocrática de manter... A gente cria uma bagunça e ele organiza, né? Entendi. Mas onde que eu estava mesmo? Até me perdi um pouquinho. Comentando sobre essa necessidade de profissionalização, né? Isso, que durante um tempo esteve na agência e vocês trouxeram para casa. Isso, então como é importante desenvolver isso para você conseguir entender o que está acontecendo, né? Dentro dessa empresa, né? Gerando esses dados. Uma pergunta. Você acredita que você conseguiria ter chegado, né? Trazido a escola até esse patamar, não só a escola, mas também o e-commerce, se você não tivesse esse envolvimento com marketing? E aí eu vou justificar para você por que da minha pergunta. Sim. Uhum. Eu escuto muito, quem sabe seja uma das maiores objeções de quando eu, por exemplo, estou vendendo mentoria. A pessoa fala assim para mim, é que eu não aprendi isso, eu não vi isso na escola. Eu ouvi de uma cliente médica, ela falou, Sabrina, eu estudei 14 anos até eu terminar meu doutorado e eu ainda não me vejo como uma empresa. Uhum. Porque na faculdade de medicina, quem se vendia era o charlatão. Então, como é que eu vou me vender? Eu não quero parecer isso. E nós temos aí outras áreas, principalmente de atendimento de serviço, como direito, por exemplo, que tem todas aquelas barreiras, né? Não pode, a OAB não deixa, o Conselho de Medicina não deixa, todos os conselhos. Então, nós não vemos o quê? Uma instrução de empreendedorismo, e ainda aqueles que têm um espaço físico, que vendem produto, que têm um ponto de vendas, eles entendem que eles não precisam de marketing. Então, eu entendo que eu tenho que cuidar do meu fluxo de caixa, eu tenho que fazer a minha gestão de pessoas, né? Eu tenho que pagar quem tem que pagar, tem que ter uma empresa que faz a minha contabilidade. Mas por que eu preciso fazer marketing? Então, é uma mentalidade de que eu não preciso ter isso no hall de coisas da minha empresa, no hall de estratégias. Eu falo, poxa, mas você não está fazendo estratégia para aumentar lucro, diminuir despesa? Então, eu falei assim, sabia que marketing te ajuda a isso? Porque uma vez que você aumenta a visibilidade, tem mais potenciais clientes chegando. Então, é uma construção, pelo menos da minha parte, que fico ali batendo, olha, você precisa vir, você precisa se posicionar, ninguém vai te vender tão bem quanto você. E a justificativa sempre eu não vi isso na faculdade, eu acho que isso aqui não é para mim, por que eu tenho que estudar marketing? Porque para mim é melhor terceirizar. Uhum. E para mim a terceirização, que eu acredito, tá? Depois você diz se concorda ou não. Uhum. Para mim a terceirização de algumas coisas operacionais, tipo artes, quero fazer uma landing page, eu quero fazer o desenvolvimento de uma identidade visual, ok. Mas dificilmente você vai conseguir terceirizar a essência do teu negócio. Sim. A melhor agência de Toledo não vai fazer stories como eu faço, porque ela não sou eu. Uhum. E a melhor agência, ela não vai respirar a cultura da Maximus igual a tua equipe, que tá lá dentro, que vê a coisa acontecer, que tem um envolvimento com os professores. Uhum. Então, aí voltando da minha pergunta, você acha que conseguiria ter trazido a escola aqui se você não tivesse entendido que o marketing é essencial para as estratégias do teu negócio? Certamente até aqui não, né? Porque deixa eu explicar melhor para não ficar mal entendido o que eu falei antes. Você deu o exemplo assim, um médico, um advogado, um profissional liberal ou uma empresa pequena. Ela não está no digital ainda, não sabe como fazer. Claro, o melhor é buscar assessorias, buscar uma agência. E aí negociar bem com a agência até onde vai o trabalho da agência, até onde vai o dela, né? Então, ninguém sabe melhor do que o seu negócio, do que o dono, né? Do que as pessoas que estão envolvidas. Mas sim, a agência vai fazer uma arte, vai impulsionar, vai entender sobre tráfego, vai criar estratégias, vai desenhar um funil. Mas, né, as agências estão trabalhando, percebendo cada vez mais a necessidade de falar de estratégia, de falar de vendas, porque é isso, é resultado que interessa
para o cliente da agência, porque senão ele não vai continuar pagando, né? Mas a gente trabalhou com a agência até chegar num faturamento assim, de 200 mil por mês. Aí a gente bateu na cabeça assim num teto e não subia. Por quê? Como eu falei, o modelo de agência, e eu estava pagando tipo 6 mil reais por mês para a agência, ela fazia várias coisas, várias demandas, só que daí eu olhei e pensei assim, olha, não passa dos 200 mil de faturamento, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a bunda da cadeira, vou sair da minha zona de conforto, vou eu pegar e vou aprender a fazer tráfego, e vou gastar esses 6 mil em mais verba de mídia para impulsionar mais e para contratar mais pessoas. Então, mas sem agência eu preciso de um designer. Então eu comecei, eu fiz assim, eu comecei a pagar curso para os meus próprios funcionários aprender a fazer design. Uma que era, tipo, a Paola, que ela era designer de moda, virou design. Porque daí ela aprendeu a fazer design com cursos que a própria empresa pagou. Daí a Ana se especializou ainda mais ali na parte de produção de conteúdo, né? Daí eu fui estudar tráfego, estudar copy. Então, num primeiro momento, e às vezes nem é só no primeiro momento, para sempre, quando o marketing não é o core, não é tão fundamental assim para um negócio, quanto é para um e-commerce ou para alguém que lança infoprodutos como a gente, talvez não precise chegar ao ponto da pessoa ser tão especialista em marketing digital quanto eu, ou criar o time que eu criei lá dentro, né? E aí vai viver de assessorias, de bom relacionamento com uma agência séria, que se preocupa com aquele cliente e que também o cliente sabe o que ele tem que entregar, até onde vai, as responsabilidades que ele tem, né? Mas a gente teve que optar por isso para jogar um jogo maior. E aí a gente teve um retrocesso nos primeiros 3 meses, a gente faturou menos quando eu assumi o tráfego e a parte de marketing assim com o nosso time. Só que daí a gente aprendeu e logo a gente deslanchou. E a gente daí cresceu muito mais o faturamento e bateu, e daí superou esse teto inicial, e era uma excelente agência. Só que, como eu falei, o modelo de agência atendeu a gente até um determinado momento. Né? Mas eu acho que para a maioria dos negócios, inclusive negócios locais, a conta nunca vai fechar de ter um time interno, uma house, como eles falavam antigamente, de marketing. Né? Você vai viver de boas assessorias mesmo. Fazendo essas terceirizações. E isso que você falou de colocar um limite é muito interessante. Porque um caso que eu ouvi na semana passada, ele fazia móveis planejados. Aí ele falou assim pra mim, Sabrina, eu acho que a agência que me atende deveria estar aqui ouvindo você falar. Ela não sabe o que você sabe. Eu falei, ela com certeza sabe. Aí ele falou assim, é porque você tá falando aí que eu tenho que postar, que eu tô montando meus produtos, né? Móveis planejados. O cara vende um negócio visual. Aí eu falei pra ele, a tua agência, ela acompanha as tuas montagens? Ele falou, não, ela nem é da mesma cidade. Eu falei, olha, ela não acompanha você medindo, ela não acompanha você instalando, ela não acompanha o cliente, a reação do cliente gostando do produto. Eu falei, mas você não está lá? Sim. Eu falei, então você vai ter que gravar e enviar, porque você está lá. Dele, mas é eu que tenho que fazer isso? Eu falei, existe a sua participação. Então essa responsabilidade de ter coisas do meu negócio que dependem de mim é importante. Isso mesmo, porque se o empresário é preguiçoso, se ele fala assim, eu vou contratar uma agência e eu vou pagar X, e aí isso saiu de mim, eu não tenho... Não. Principalmente essa parte que você falou, o que você falou? Gravar para obter um depoimento, para obter um bastidor do que está acontecendo, isso é gerar conteúdo. Então, o dono ou uma gerente, alguém ali especialmente, tem que ser o expert da própria marca, tem que ser o rosto, tem que levar a cultura, tem que ter um rosto. E isso a agência não vai fazer mesmo por você. Ela vai fazer uma parte mais... você não quer estudar como fazer campanhas, gerenciador de anúncio do Google e do Facebook, ou você não quer ter um designer, que é um cara mais caro, é uma coisa técnica, então, mas você tem que aprender a fazer uma boa foto. E hoje, um celular aí que a gente paga, né, alguns R$ 1.000 em um aparelho de celular, ele faz uma baita foto. Só que você não vai fazer uma foto com uma luz dura, ruim, feia. Então abre uma cortina, entrou uma luz bonita lá no ambiente, na cozinha lá dos móveis planejados, tira uma foto. Pega um depoimento de um cliente, às vezes é um stories espontâneo, impulsiona aquilo, pede autorização para ele. Enfim, a agência pode dar até esses cliques de estratégia, mas você tem que fazer como o Júnior fez atrás, tirar a bunda da cadeira e fazer o que é necessário para o teu negócio. Né? O dia a dia vai demonstrar... o mercado manda recados. Você vê o teu concorrente fazendo, você vê um player lá da capital que você segue, do teu móveis planejados, do teu métier, do teu nicho, só que você olha e você não quer fazer.
porque você está com preguiça, porque você está Que é lá de acomodado. São Paulo, por que eu tenho que fazer aqui em Toledo? Mas a gente, o dinheiro, o sucesso, ele deixa rastros, né? É fácil de você ver. Só que muitas pessoas não querem pagar o preço, ficam dando desculpinha. Mas é isso, é o dia a dia. Tem que gostar do que faz porque tem que fazer. Perfeito. Sobre formação de time ainda, e aí a gente sai um pouco do marketing para entrar nessa área de gestão de pessoas. Um bom time que performa, ele performa quando ele tem alguém ali liderando pelo exemplo, né? Como é que foi para você? Qual foi o seu principal desafio em gestão de pessoas? Teve, para você foi super de boa? Fazer a gestão de pessoas para você não era um desafio, mas era, enfim, natural? Olha, o maior desafio que eu tive, eu acho, foi eu acreditar e validar o que eu acreditava que era certo para gerir pessoas. Porque eu não sou do tipo... Sou de uma geração mais nova que a minha mãe, né? Do que alguns empresários aí. Tô com 35 anos, então eu acho que aquela coisa meio... muito... Até o meu perfil de psicológico mesmo, assim, eu não sou muito autoritário. Eu tendo aquela liderança mais carismática. Então, a minha skill ali tem a ver com inspirar as pessoas, dar mais espaço, não faço aquele microgerenciamento que incomoda e tal. Só que daí o meu calcanhar de Aquiles também acaba sendo, às vezes, um pulso um pouco fraco, né? Mas aí, eu sou a pessoa mais velha da nossa empresa hoje, né? Eu tenho 35, sou o mais velho. A gente tem muitos funcionários, todos na casa dos 20 aos 30, né? Alguns até com menos de 20 anos. E essa geração, a gente também tem que entender que ela é diferente. Essa geração Y, sei lá, tipo, os mais jovens aí, eles não são afetados assim por só salário. Claro que importa, a remuneração sempre importa, né? Mas é legal trabalhar nessa empresa. Tipo, eu tenho espaço, eu sou ouvido, eu tenho liberdade para trabalhar, para me expressar. Eu gosto do clima, dos colegas. Se a gente der uma risada, alguém olha feio, ou tipo o Júnior e a Camila passam e o Lucas e olham e ficam felizes porque a gente está feliz trabalhando aqui. Então a nossa cultura, ela é uma cultura mais solta. A gente trabalha por resultados, então assim, tem uma data, tem um lançamento, naquele dia vai abrir um carrinho, vai lançar um produto novo e tipo, as coisas têm que acontecer até lá, a gente faz uns checkpoints, umas reuniões de alinhamento, bota todo mundo numa sala, mas assim, depois ninguém fica microgerenciando. Tem que entregar. E se não entregar, daí a gente vai ter que dar feedback, vai ter que conversar, mas é uma coisa assim, eu falo o que fazer e o porquê. Tem que ficar claro qual a causa. Então, a gente tem valores, né? Até a gente, uma coisa que eu quero fazer agora é criar até um livro, assim, né? Que algumas empresas fazem, inspirado até na Hotmart, que você falou. Um código de cultura, escrito e desenhado, assim, bem bonito, um dossiê mesmo para dar para os funcionários. Mas a gente tenta liderar pela cultura. Então, nós temos lá os nossos valores. E aí, como você falou, a principal dificuldade é assim, isso que eu estou falando é um modelo mais moderno, é um modelo mais de confiar, de dar autonomia para as pessoas. E outra, pagar muito treinamento, investir muito nelas. Lá na Maximus, a gente tem um grupo de WhatsApp onde eu boto login e senha de um curso que eu compro para mim, eu deixo eles poderem estudar. Então a gente tem mais, sei lá, de 25, 30 mil reais de curso lá, desde a estagiária, a menina que é a zeladora, até as gerentes, as líderes, têm acesso aos mesmos cursos que eu faço, né? E assim, e muitas vezes eu deixo elas estudarem em horário de trabalho. Então esse tipo de coisa não era comum na empresa da minha mãe e não é comum por aí. Então, o principal que eu demorei, assim, confiar nesse feeling que eu tinha de que esse era o caminho, né? Porque eu não posso, assim como a gente falou de e-commerce antes, que não dá para concorrer com os grandes, a gente está aqui no ambiente do Bioparque, tipo assim, eu não posso concorrer com o plano de carreira da Prate Dona Dulce, de empresas grandes da nossa região, né? Que a pessoa já entra ganhando um plano de saúde, mais não sei o quê. Lá é um salário ok com um vale alimentação, é o nosso benefício, né? Só que tem uma cultura, tem um negócio que chama. Tanto quando a gente vai abrir uma vaga nova, quem anuncia a vaga são os próprios funcionários. Todo mundo reposta e enche de currículo e vem gente, meu Deus, não quero muito trabalhar na Maximus e tal, mas pela cultura. Porque eu não estou em nível de competir com salários e benefícios, mas em nível de cultura, do que acontece ali no dia a dia, que só quem está lá sabe. Esse é o nosso diferencial. Que legal. Inclusive, você está falando muito de ambiente, é super recente a sede de vocês, né? Essa sede da escola
Acho que esse ano. Antes disso, a gente estava meio que amontoadinho ali no e-commerce, na Avenida Maripá, ali onde tem a loja física de tecidos, né, a operação do e-commerce. Então, a gente tinha uma salinha ali emprestada da minha mãe, que tipo, invadindo o ateliê, né, a empresa de aluguel de roupas e tal, que era o nosso estúdio. E aí, com esse lucro que a gente fez assim durante a pandemia, com a venda dos primeiros cursos, a gente resolveu investir para se posicionar mesmo como uma escola. Então, até quando o pessoal pergunta, né, que a Maximus não trabalha com lançamentos e tal, isso aí é só uma técnica de vendas, né? O nosso mercado, além de varejo no e-commerce, é educação. Então, até essa busca que eu te falei ali, que teve um curso que foi certificado pelo MEC, o nosso objetivo é que todos eles sejam, porque a gente vende educação, e assim como vestuário ou comida, é algo que as pessoas precisam, elas têm consciência, elas valorizam, elas compram, né? Para a gente se manter, né? No futuro, a gente está se posicionando então como uma escola. Então, a gente tem ali um espaço para gravação bem profissional, no ambiente de estúdio mesmo, né? Assim como a gente está aqui gravando podcast e tal. E tem essas pessoas produzindo o que a gente chama de material didático mesmo. Faz prova, faz moldes para baixar, diagramas, apostilas, coloca ISBN, cadastra na Biblioteca Nacional. Depois, muitos conteúdos que estão no online acabam sendo vendidos no e-commerce como livros físicos também, né? Então, a gente construiu reformou essa sede nova para a escola, né, separado, para justamente se posicionar e para criar um ambiente mais criativo, mais que tem a ver com esse trabalho, né, dos editores, das gravações, dos designers e do pessoal de atendimento. Entendi. E aí eu tenho uma pergunta que eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão geográfica mesmo. A gente vê ali que o epicentro dos influenciadores do Brasil fica em Alphaville, né? Sim. Você quer ser o cara de sucesso, tem que ir para Alphaville, né? Uhum. Contém objeções, mas ok. Sim. Mas, enfim, o pessoal tá ali localizado, enfim. A gente sabe, e é meio até redundante assim minha pergunta, porque o Brasil com a internet não tem barreiras geográficas, então dá para vender para o Brasil inteiro. Sim. Até para fora. Inclusive, essa é uma pergunta aí se vocês já estão pensando em ir para fora. Mas você acredita que a escola posicionada em outra cidade teria crescido em velocidade diferente? Ou para você, Toledo, enfim, é Toledo e pronto? Eu acho assim, como você falou, é o digital, a gente consegue trabalhar remoto e tudo mais, mas eu acho que essa coisa do, tipo, você falou do Alphaville, né, assim, o epicentro ali do marketing digital, é um pouco de uma glamorização, né? Porque, claro que lá tem mais networking, você está mais perto, tem grandes agências, grandes infoprodutores e tudo mais, só que também tudo lá é mais caro, né? Um gestor de tráfego, um copywriter, um mídias sociais, um gestor de projetos, um estrategista digital, todos esses cargos que nem existiam há 2, 3 anos atrás e que agora são cargos assim que surgiram, para alguém que está morando em São Paulo, quanto você vai pagar por mês para um cara desse, né? Alguém que tenha a minha expertise de tráfego ou copy, às vezes, estrategista principalmente, vai ganhar, sei lá, de 10 a 20 mil, às vezes, num projeto de lançamento, né? Só que daí aqui em Toledo, os salários são mais baratos. Aqui é onde está a minha família, aqui é onde está a minha empresa, aqui é onde o aluguel é mais barato. Então, a gente investe, como eu falei antes, em treinar as pessoas daqui para o que elas precisam. Então, eu também tenho aqui uma gestora de projetos, uma pessoa de mídias, né, alguém de suporte, e eles fazem os cursos que os mesmos de São Paulo estão fazendo, né? Só que, claro, a parte mais arriscada de investimento eu continuo concentrando na minha mão, essa parte de tráfego e tudo mais, né? Então, eu acho que é possível, sim. Teve uma época que eu até pensava para o e-commerce, um centro de distribuição numa capital, para questão logística, de correio, de agilidade, né? Só que até hoje isso não se tornou concreto, assim, necessário para nós, na minha opinião, porque a gente não tem concorrentes dando entregas tão mais rápidas ou tão mais baratas assim do que a gente, né? Então, claro, se for necessário no futuro a gente julgar, talvez tenha que repensar isso, né? De ter um centro de distribuição para os produtos físicos numa capital, num lugar assim. Mas hoje eu acho que a gente consegue contornar. Inclusive, eu acho que o risco ter ido para São Paulo, Curitiba, alguma coisa assim, ia ser muito maior, o desgaste, o estresse, a chance de dar errado ia ser muito maior.
Entendi. Porque assim, esse mercado, Sabrina, é muito novo, a gente não tem um histórico tão grande e a gente teve esse boom de pandemia. A realidade do mercado digital não é o que foi 2020. A gente ganhou algo que você falou antes, que é a confiança maior das pessoas para comprar online, sejam cursos ou no e-commerce e tal. Muito mais CNPJs entraram na Hotmart e entraram numa primeira compra online de um produto físico. Só que agora a nossa vontade é ir num show, é ir no cinema, sabe? É entrar numa loja física, é ir no barzinho, tomar cerveja com os amigos e tal. E a gente vê, né? Tipo, as coisas lotando de novo, né? Essa vontade. Então as pessoas não estão mais assim deprimidas ou ansiosas e só olhando para a tela do celular. Estudar. Não, já é uma nova realidade. Agora a gente compete a atenção com uma caminhada no lago. Quem tá ali, tipo, as pessoas não abrem mais tanto. A gente tem sempre essa crise ali, tipo, o Instagram tá embaixo, agora o TikTok, daí o Instagram não sabe mais o que ele quer copiar o TikTok, tipo, e aí o algoritmo não entrega, e daí os influenciadores estressados porque não sabem mais como fazer. Então, assim, é uma loucura. Então, eu sempre penso assim, vamos ver se isso é moda ou se isso é tendência. A gente não entrou no TikTok ainda, deveria ter entrado? Provavelmente sim, mas a gente está bem estabelecido no YouTube, estamos estudando bem agora o Pinterest, como fazer, no Instagram a gente faz o que dá, porque também não adianta você ficar lá pirando cabeção, fazendo tudo muda. Então, assim, às vezes você entrou para fazer e entender um canal, mas, assim, não precisa andar na mesma velocidade que as coisas acontecem em Alphaville. Tipo, anda numa velocidade que você pode, que você vê que a conta está fechando, porque a gente também a gente falou disso, métricas de vaidade, modinhas no digital, né? Mas o que interessa é o teu cliente. Ele está comprando, e quando ele está comprando, ele está ficando satisfeito, depois ele está comprando de novo de você, e o teu negócio, ele entrega, além de dinheiro para você, além de lucro, se tiver dando lucro, ele entrega tipo algo que a gente chama assim, felicidade do dono. As pessoas que trabalham com você, elas têm carinho por trabalhar na sua empresa, pela sua causa, ou você tem dorme de noite com medo de perder uma pessoa fundamental porque você sente que ela não está tão contigo ali, que está exigindo demais, ou você não está dando clareza para ela, né? Então, acho que tem outras variáveis por trás, né? E não só essas que muitas vezes o pessoal vende, né? Para nós que importa. Entendi. Você provavelmente, como muito estrategista, como já contou aqui, você já sabe o que vocês vão fazer daqui até dezembro. E provavelmente, vocês já lançaram esse ano alguma coisa nesse primeiro semestre? Já, várias. Já, então provavelmente, igual você falou assim, os indicadores, as métricas, o ROI tá muito diferente. Tá caindo. Tá caindo, né? Acho que também em geral. Caindo. Mas quando você pensa, o que você já notou em relação à mudança do mercado de infoprodutos? Então, a gente teve uma mudança de comportamento. Você acredita que, pelo menos no universo de vocês, a galera já tá saturada mesmo de lançamento? Ou fica quem consegue fazer o Frankenstein que você falou ali, encontrar vários atrativos? Como é que você notou esse ano aqui, depois desses 2 pós-anos pandemia? Olha, você falou, vamos tentar dividir assim. Primeiro, questões externas, que não está sobre o nosso controle, né? O que aconteceu na pandemia, como você falou? Quando lá em março de 2020 estourou, a mídia digital ficou muito barata, porque as grandes empresas, você pega um varejista tipo Magazine Luiza, eu acho que o cara, ninguém sabia o que estava acontecendo, eles fecharam um pouco a torneira de mídia. E aí o clique ficou barato e você tinha as pessoas, se a pessoa não pode trabalhar, o que ela fica fazendo em casa? O público brasileiro não lê livros. Na maioria ele fica navegando nas redes sociais. Então você tinha atenção total nos aparelhos, nas telas, nas mídias, e um custo baixo. E aí você teve os maiores faturamentos imagináveis, né, de lançamento do Brasil. E aí muitos entrantes, muita gente entrando achando que era fácil. Gente de 20 anos de idade que nem estudou nada direito na vida achando que ia dar um curso online de alguma coisa. Coisas absurdas, né? Isso acabou, né? Já foi sentindo já ao longo de 2021. Porque daí as pessoas foram... quanto mais gente entrando no digital e comprando campanhas, comprando atenção ali, né, investindo em campanhas, lei da oferta e da procura, né, a mídia vai ficando mais cara. E, ao mesmo tempo,
a atenção das pessoas agora, com o final da pandemia, voltada para coisas do offline. Quem não pôde casar, vai casar agora. A minha mãe, no negócio dela, no ateliê, está batendo os maiores... Em 37 anos de empresa, batendo os maiores recordes de faturamento dela da história. Não. Por quê? Demanda reprimida. Entendi. Teve noiva que esperou... Imagina você falar que você vai casar em março de 2020 e daí só casar em março de 2022. 2 anos com vontade de casar. Tipo, gente que trabalha com vídeo, com foto, com decoração, não tem data, né? Eventos, né? Cantores. Então, agora é a hora dos eventos. O Alok da vida, eu vejo lá o negócio de... Ele tá em 2 países, às vezes, no mesmo dia, com o jatinho dele, de tanto show que o cara tá fazendo. Então, agora a demanda por coisas offline está muito grande. E daí, naturalmente, as pessoas dão menos atenção para online. E também existe uma limpa no mercado. Todo mundo achou que era um oba-oba, que eu sou professor com 20 anos de algo aleatório, ou é só aprender a fazer Facebook ali, eu vou lançar alguém. Os amadores começam a se limpar, vai limpando, né? É natural. Tipo, sabe quando dá um boom assim de paleteria mexicana, hamburgueria? Abre 10, depois de 2, 3 anos sobra 5. Em 10 anos tem 2, né? Porque... Que eram as 2 que sabiam fazer mesmo. E que fizeram as mudanças ao longo do caminho necessárias para se manter no mercado, né? Então, como eu te falei, por que a gente montou um estúdio? A maioria dos nossos concorrentes grava curso ou com celular. Uma câmera full frame profissional, uma lente. Mas não é 3 câmeras, não é em 4K, não tem 6 editores, não pegou e não monta um roteiro de gravação, tipo um estudo pedagógico ali de como vai ser o curso, não escolheu bem o expert, não fez um alinhamento, quer explorar o expert, tipo, a gente paga 50% do lucro, nosso professor é meio que sócio do projeto. Dificilmente uma empresa paga consistentemente tão bem os professores quanto a gente está pagando hoje nesse mercado, né? E daí e como é que a gente entrega? Tem suporte, a gente grava vídeo, ensina aquela vovozinha de 65... Tem aluna de 80 anos nos cursos. Ela não sabe fazer a senha do e-mail. A gente vai lá e ensina como fazer. Então, assim, até onde você vai pela sua comunidade, pelos seus clientes, para que eles comprem mais vezes de você. Porque agora, respondendo a sua pergunta, a conta de 2022 para frente só fecha se você tiver o tal do LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto o cliente consome de você ao longo do ano, do tempo. Se ele não comprar mais vezes, a conta não fecha, porque o custo de aquisição inicial... Para os novos está muito caro. Cada vez mais caro, e vai ficar mais caro, porque a gente está falando aqui, essa entrevista vai influenciar alguém para começar a investir no digital. Seja fazer conteúdo, e depois impulsionar esse conteúdo, e daí ele vai fazer o quê? Vai encarecer para mim e para todo mundo que já está no digital, né? Porque as redes são as mesmas. O Instagram, o TikTok, o Facebook, o YouTube e tal. Então, quanto mais pessoas querendo aparecer ali, mais caro vai estar aparecer ali, né? Então, por um lado, uma frase que eu não lembro de quem, mas é um guru americano ali do marketing, agora não lembro qual deles, que diz algo assim: no fim do dia, quem vai ganhar o jogo é quem pode pagar mais pelo cliente. Pagar mais por a aquisição de um cliente novo. Só que desse cliente novo ele vai dar lucro no futuro. Então, por isso que você tem que ter essa comunidade, tem que ter uma esteira de produtos. Então, se ele não compra um livro de mim, ele vai comprar um curso, vai comprar um tecido e tem que chegar na casa dele, tem que ser rastreado, tem que ter confiança, tem que ser boa a gravação, a didática do professor, o atendimento quando ele precisa, né? Então, eu acho que isso, a gente está vivendo um momento de amadurecimento desse mercado digital, e que só vai sobreviver as empresas que não estão ali iludidas mais com aquilo que aconteceu um pouco atrás, né? E aí a gente está num negócio como outro qualquer, que existe concorrência, que existe cliente exigente, riscos talvez até mais altos do que a maioria dos negócios, né? O digital oferece riscos também muito grandes. E normal, né? Tipo, bolsa de valores é muito mais arriscado que renda fixa. Mas quando dá bom, dá muito bom, pode dar muito bom. Quanto maior o apetite por risco, mais chance de você quebrar suas pernas ou de você ficar rico, ou de dar muito certo, né? Exato. E o digital, ele tem essa volatilidade alta. E assim, se eu pudesse resumir tudo que você falou, e é a parte que eu mais gosto, é que as pessoas veem o evento de lançamento, né? Que é a purpurina, é a ingestão que vem muitas pessoas para a live, e elas não entendem que por trás tem uma responsabilidade, igual você falou, pedagógica, do que eu estou ensinando, tem uma transformação para o cliente que ele me cobra, se eu vou aprender mesmo. Eu tenho uma esteira de produtos, eu tenho equipe, eu tenho cultura, que por acaso se projeta rapidamente numa live de 1 hora, que é a live
né? A Sacramental que abre o carrinho, uau! E eu vejo, assim, aquela notificação da Hotmart, né? A pessoa que ela vê a notificação da Hotmart, ela não sabe a missa metade que é por trás daquilo. Porque essa preocupação, por exemplo, de LTV que você está falando, uma pessoa que não pensa em sustentabilidade de negócio, ela sequer sabe o que é essa sigla. E aí ela entra pro digital com um pedaço do curso do Érico que ela entendeu, aí ela faz um meteórico, aí ela faz né? Tem vários, né? Sim. Tem vários nomes e vários formatos diferentes, enfim. Aí ela faz um lançamento, aí a pessoa chega, ela tem uma entrega ruim, e aí depois ela não entende o que acontece. Então, esse movimento de peneira que você está falando, quem vai se manter é justamente quem entende que o digital é um negócio. Que não é uma febre. Isso. Faz parte de uma estratégia de negócio. É isso mesmo. E as pessoas, assim, elas têm que entender que os depoimentos de todos os clientes e alunos dos gurus do marketing digital, eles são os depoimentos de quem deu certo. São os depoimentos de sucesso. O cemitério dos lançamentos, o cemitério dos e-commerces, tipo, ninguém gosta de falar do seu fracasso, né? Graças a Deus nós não tivemos nenhum lançamento de prejuízo ainda, mas já empatamos 2 vezes. E você imagina, o lançamento que a gente mais investiu, empatou. A gente fez um lançamento que investiu quase 300 mil reais em tráfego e deu 2 mil reais de lucro para nós e para o Expert, naquele lançamento, né? Tudo bem, no mês seguinte já foi quase 10 mil para ele, de perpétuo e tal, mas foi um lançamento onde eu estiquei muito a compra de lead para muito público frio. Quem não é muito da área agora boiou aqui, né? Tipo, falando isso assim, mas para dizer assim, sim, que existem riscos, né? E que existem... Só que também foi um dos lançamentos que, por a gente ter errado feio, foi o que a gente mais tirou o aprendizado, né? Então, o pessoal que vai entrar para lançamentos, cuidado. Tipo, não ficar só naquilo... Porque assim como a gente convence... a gente vende os benefícios na hora de você fazer o lançamento, né? Comprar um curso de costura. Aquilo pode ser uma terapia, aquilo pode ser uma renda extra... Mas se você comprar o curso com 5 anos de acesso, com mais de 100 aulas e não assistir, nada vai mudar na sua vida. E mais, daí depois de assistir e ter coragem de botar em prática. Você vai ter coragem. Pensa agora, o digital ele é um canal, mas a vida acontece na vida real. Então você aprendeu a costurar. Mas daí a Sabrina vai lá na costureira e ela traz uma calça que você pagou caro, que você quer que faça barra. Ela vai passar a tesoura na barra ou no vestido e vai ter coragem de fazer isso, de aplicar o que estava lá na televisão, no celular que ela aprendeu. Então, na vida é assim, né? Aquela pequena porcentagem, 5%, 1% das pessoas que vão fazer sucesso, seja em qualquer área que for. Porque sucesso demanda atitude, demanda coragem, demanda sair do teórico, do que acha que aprendeu ou do que estudou, de ficar naquele loop infinito de aprimoramento, mas vai lá fazer, porque é fazendo que a coisa vai acontecer. Lá na escola tem assim, na parede escrito assim 3 palavras, que é bastante de cultura, né? Tem assim, ó, sonhe, planeje e faça. E daí eu sempre digo nas reuniões, a nossa sala de reunião tinha um vidro assim, e dá para ler essa frase lá, né, essas 3 palavras. E daí volta e meia eu falo, pessoal, daquelas 3 palavras, qual que é a mais importante? O faça. Porque se a gente não faz, a gente não aprende com o meio, com o ambiente que eu falei, né, que é o natural do empreendedor. O empreendedor que fala assim, não, eu sei, eu tracei meus 10 anos. Não, você não sabe de nada, eu não sei. A Máximo Tecido tem 7 anos e eu não sei como é que vai ser o 8º, eu sei até dezembro, que nem você falou, mas para 2023 eu não fiz ainda nem o planejamento, porque não vale a pena fazer agora. As coisas mudam muito rápido e a gente tem que se adaptar. E sempre fazendo, né? Aprendendo com o fazer. Eu acho que é o aprendizado mais valioso. E já que a gente está falando de aprendizado, e se encaminhando aqui para o encerramento, se você tivesse que dizer qual é a sua habilidade de empreendedor, ou aquela que você não tinha e precisou, ou aquela nata que você fala, poxa, eu sempre tive isso daqui, isso que para mim é essencial, qual seria? Não só pro digital, mas acho que pro empreendedorismo como um todo. Assim. Sim. Olha, eu poderia dizer assim algo como otimista, entusiasta ou sonhador, sabe? Porque eu acredito bastante naquela coisa de você sonhar e poder materializar um sonho através do seu trabalho, através de engajar um time e tal, né? Eu acho que todo empreendedor, até já falei isso numa outra entrevista ali, que a gente tem que ter
um probleminha assim interno no cérebro, no chip, assim, que o empreendedor nato, ele tem uma tendência natural a correr tem um apetite por risco muito maior que a média. Tá. Todo mundo pode empreender, na minha opinião, mas essa coisa do empreendedor mais nato, eu não me vejo trabalhando, nunca me vi trabalhando tipo de carteira assinada para alguém mesmo, né? Sempre quis ser dono, traçador da minha própria jornada, né? Então acho que a principal característica minha, e que também vejo em bastante empreendedores, é essa coisa de ser um entusiasta, um otimista com as causas, com os projetos, né? Porque tem pessoas que não conseguem ter esse apetite por risco, né? E aquilo trava. Às vezes uma pessoa que é talentosa, que tem potencial, que conhece muito, que podia ensinar, podia treinar, montar um time, só que ela não tem a coragem ou aquela coisa inocente de acreditar que pode dar certo. Porque geralmente eu traço uma coisa, é muito mais difícil do que no papel parecia mais fácil. Na vida real é mais difícil. Só que essa coisa de ser sonhador faz com que você consiga acreditar que é possível tirar do papel. Ótimo. E já que eu não posso pedir como será a Maximus no próximo ano, nem 5, nem 10, afinal tudo muda muito, eu acho que é até meio arriscado, né? Fazer planejamento de 5 anos, 10 anos. Sim. Aquela pergunta de onde você quer estar nos próximos 5 parece que inviabilizou, né? Tá muito distante. Então, o que esperar da Maximus nos próximos 6 meses? Então, a gente está seguindo o plano, né, de consolidação de ser uma empresa de educação. Então, nos próximos 6 meses, eu acredito que a gente tenha mais cursos chancelados pelo MEC, mais uns 2, pelo menos, né? E impactando mais pessoas, porque se a gente impacta a vida delas de maneira positiva, elas participam da causa e é natural que elas comprem mais, e daí eu posso manter os meus funcionários e manter a nossa causa, né, a nossa empresa crescendo. E a gente vai voltar também, já nos próximos 6 meses, a investir mais no e-commerce, porque a gente vai fazendo movimentos. Então, primeiro e-commerce, depois agora escola de moda, infoprodutos, e agora a gente volta para investir mais no e-commerce, para ter maior leque de produtos, porque a gente lançou, por exemplo, um curso de modelagem de malhas e não tem tantas malhas assim para vender. Lançou um curso de costura criativa agora recentemente, mas não tem tantos tecidos direcionados para essa área mais de artesanato, de costura criativa. Então a gente agora vai compensar um pouco mais no e-commerce, uma atenção maior que foi dada para surfar essa onda dos infoprodutos, né? Que daí é uma coisa Vai cresce um pouco aqui aqui. E vai equilibrando, né? Esses são os projetos mais curto prazo aí. Ótimo. Embora planejamento de projetos e lançamentos e investimentos, né, a gente consiga organizar, acho que se tem uma coisa que é mais consolidada é essa questão de propósito, né? Então, para encerrar aqui, fazer uma pergunta bem coach aqui, né? Bem guru coach. Você tem clareza do seu propósito, Júnior? Meu propósito como júnior de júnior. vida Então, eu acho que até eu estou tendo uma leitura recentemente, estou lendo Jordan Peterson. Tem um livro famosinho aí que eu acabei de ler, que é 12 Regras para a Vida. E agora estou no segundo livro dele, que é o Além da Ordem, onde ele tenta explicar melhor o que não ficou muito claro ali no primeiro livro dele, né? E até ele está me ajudando a responder essa pergunta que você me fez. Se fosse um mês atrás ou 2, talvez eu não saberia responder como eu responder agora. Eu acho que é uma busca de um bem maior. E o que é esse bem maior? Eu quero que a minha empresa continue crescendo, mas eu não quero sacrificar a minha saúde, ou o meu casamento, ou coisas que são valores e são importantes para mim, nem para o meu negócio e nem para outras áreas, né? Então, tipo, eu quero dar clareza, por exemplo, meu funcionário, ele sabe até onde ele pode ir na empresa. E se uma hora a empresa ficar pequena para o apetite financeiro dele, que ele saia, que ele encontre um lugar melhor, né? Mas que enquanto ele esteja ali, ele esteja vendo que ele está ganhando mais do que salário. Um salário emocional, um investimento na formação dele, seja em marketing, em alguma coisa que ele pode levar para lá depois, né? Então hoje eu estou muito pautado nisso, assim, fazer algo que o meu eu de hoje faça, mas que não vai ter grandes consequências para o meu eu do futuro. Algo do que eu não me arrependa, e sim que eu me orgulhe. Porque, como diz o Jordan Peterson, viver é sofrer. Se a gente não está sofrendo hoje, a tendência, as chances são de que no futuro, em breve ou mais longo, sofra, seja por uma doença ou por uma coisa de mudança de mercado que a empresa precisa mudar, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão desses valores para que tenha uma vida, assim, alinhada com eles. É uma maneira de buscar uma existência mais de paz, assim.
Deu uma filosofada aí, mas, Mas é mais ou menos nesse sentido. E faz muito sentido, né? Uhum. Continuar trabalhando sem esquecer o que alimenta o nosso interno. Porque tem uma problemática que é assim, né? Às vezes, a gente não lida com algumas coisas do nosso trabalho e a gente acaba se ressentindo do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho nos engorda, nos estressa, nos faz meio zumbi em casa. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho minha esposa. Então, eu sempre penso que o trabalho ele é uma parte muito importante da nossa vida, uma das mais importantes, mas a gente tem que saber para que o trabalho serve. Ele serve para depois nos pagar e nos gratificar. Não só financeiramente, mas com o prazer de fazer algo pelos outros e por nós mesmos, a realização de fazer algo que faz sentido, né, que tem uma importância. E também, claro, financeiramente, às vezes um estilo de vida, uma liberdade de tempo. Uma coisa que me agrada muito no meu trabalho hoje é a minha liberdade de tempo. Né? Como eu não microgerencio, como eu tenho uma equipe da qual, assim, de certo modo, eu me orgulho por eles serem bem independentes, eu consigo trabalhar de casa, vir aqui gravar esse podcast e não tá pegando fogo lá, tá tudo em ordem, né? Casa tá arrumada. Precisar sair um dia com a Camila, fazer uma viagem de um final de semana e não voltar na segunda, porque tem dono que ele abre e fecha a porta da empresa dele, se ele não tá lá, a coisa não anda. E daí ele é escravo do negócio dele, ele trabalha mais horas e ele é mais escravo, mais assim, pesado para ele do que até para um funcionário. E dele se ressente da empresa dele. E isso é muito ruim, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter também na maneira que a gente vai criar a nossa cultura e abrir mão de algumas coisas para ganhar em outras, né? Ai, que ótimo. Júnior, queria agradecer. Eu diria que foi uma pós em 1h30. 1h30 que a gente tá aqui, produção? Cara, uma pós, né? Você deu aula aqui de e-commerce, de gestão de pessoas, de lançamento de infoprodutos. Então eu queria agradecer a sua participação. Agradecer a Camila, que está aqui no bastidor, agradecer a tua equipe, que está cuidando de tudo para que você esteja aqui, e deixar aberto aí para você, convidar a audiência para te seguir, acompanhar a Maximus, as redes sociais. Uhum. Para seguir a Maximus, é Maximus Tecidos em todos os arrobas ali, né? E o meu é Júnior José Jacobs, meu Instagram, não tem muita coisa lá, eu só reposto frases, eu sou o repostador de frases e tal, e vai achar ruim porque eu fico repostando as comidas gostosas que a minha esposa faz, então isso aí vai ser um problema, então nem sei se é bom me seguir, tá? Mas é isso aí, eu que agradeço a oportunidade, sempre bom contribuir e organizar as ideias, porque falando a gente se ouve e se organiza também, né? E se alguém tiver alguma dúvida e pintar alguma coisa que eu puder colaborar, às vezes manda um direct lá então no Instagram, daí eu mando um áudio. Se for uma resposta rápida, não adianta esperar que eu vou dar uma consultoria, que não é possível, né? Mas a gente está aí para colaborar. Ai, que ótimo. E se você chegou até o fim desse podcast, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveita e deixa aqui seu like, se inscreva. Se você está ouvindo por qualquer outra plataforma, tira um print, reposta aí nos stories, que eu vou adorar saber que você chegou até aqui. E até o próximo.